Nesta terça-feira aqui com o nosso Morning Show na Jovem Pan, e o ministro Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal enviar ao Tribunal Superior Eleitoral a minuta encontrada na casa do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres. A decisão atende pedido do corregedor eleitoral Benedito Gonçalves, relator de ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Fê, a oitiva do Anderson Torres acabou sendo bastante comentada, né, depois que ela veio a público. Conta um pouco pra gente. Na verdade é o que está rolando isso, né? Em audiência de custódia, Torres afirmou que sua prisão foi como um tiro de canhão em seu peito. Ele relata também que os crimes pelos quais ele está respondendo são coisas inimagináveis. Torres afirmou também ainda que nunca questionou o resultado das eleições, e a declaração consta no termo da oitiva realizada no último dia 14 de janeiro, após Torres ser detido ao desembarcar nos Estados Unidos. Pois é, e essa história ainda não ficará assim quietinha. Ô Zé, como é que repercutiu aí essas falas do Anderson Torres? Olha, há uma atenção muito grande sobre o que vai falar e sobre a postura do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. O Ministério da Justiça é muito importante. Foi o primeiro ministério criado, ainda por Dom Pedro, como o escritório de negócios, e ele é o principal articulador jurídico do governo, e o Anderson Torres era conselheiro jurídico e que dava as ideias jurídicas ao presidente Jair Bolsonaro. Ele tem, sim, informações ali de tudo que acontecia no Palácio e as articulações políticas e defesas. Antes, o ministro da Justiça fazia a ligação, levava ao Supremo, aos ministros do Supremo, pedidos do presidente da República, que a gente chama aqui de embargos auriculares, aqueles lá no pé do ouvido do ministro. E Anderson Torres estava no meio de um tiroteio ali, porque há uma disputa do grupo do presidente Jair Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal. Ele não esperava essa reação. Ex-ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal, secretário de Segurança Pública em exercício daqui do Distrito Federal, isso não é pouco, né? E foi preso. E aí ele contratou um grupo de peso, um grupo de advogados aí muito conhecido, e inclusive Demóstenes Torres, que foi um senador da República, cassado, né? E depois expulso do Ministério Público do Estado de Goiás. Ele lutou e conseguiu reverter, Demóstenes Torres, o retorno ao Ministério Público, recebeu salários atrasados, mais de 10 milhões, e quase volta para o Senado Federal, chegou a pleitear, mesmo depois de cassado. Ele foi incorporado exatamente para a defesa maior de Anderson Torres, que é a garantia do emprego, a garantia de continuar delegado da Polícia Federal ou talvez se aposentar. Esta é a grande e imediata defesa dele. Mas o entorno aí é que está a grande preocupação, é sobre o que vai falar Anderson Torres quando ele decidir falar. Por enquanto está em silêncio para mapear, saber o que existe contra ele. Esse processo ele é todo esquisito, né? Como alguém pode se defender de algo que não sabe exatamente do que está sendo acusado? Então, depois de mapeamento do que ele está sendo acusado, é que ele faz, então, a defesa. Essa é a fase inicial de inquérito. Mas não foi pela minuta também? Não tem todas as histórias envolvendo aí realmente a prisão do Anderson Torres, ou Zé Maria? Por favor, o início da sua pergunta eu não... Também não tem a ver com a questão da minuta, com essas histórias que ficaram ali, talvez, pro judiciário, um tanto quanto inexplicáveis, vamos dizer assim? Talvez tenha sido isso também? Felipe, o que eu escutei sobre essa minuta é de que ela sozinha, ela não é grande informação, não é grande prova, não. Mas esta minuta, diante de depoimentos que virão e que estão sendo tomados, diante de informações que existem no inquérito que a gente não conhece, essa minuta faz um complemento e corrobora, ou seja, confirma outros depoimentos. Daí está a importância e por isso Alexandre de Moraes, conhecedor dos bastidores, determinou a anexação da minuta a processos que estão no TSE. Já são mais de 12 inquéritos no TSE que pode levar o ex-presidente Jair Bolsonaro à inelegibilidade. Esse é o Zé, mas você acredita, vou fazer essa mesma pergunta para vocês três, vocês acreditam em delação premiada? Isso pode realmente acontecer?
Ô Felipe, por enquanto os advogados dizem que não. Eu já até liguei para 2 advogados e eles dizem que não, mas eu nunca vi nenhum advogado dizer, vamos fazer uma delação. Eu tenho a impressão seguinte. É uma boa tese essa, Zé. Se for para salvar o cargo de delegado da Polícia Federal, ele topa. Esta é a preocupação dele, de perder o cargo de delegado da Polícia Federal. Isso é muito grave para ele. O que você acha, Alexandre? Olha, eu acho muito curioso o caso do Anderson Torres. Eu estava vendo o depoimento dele nessa audiência de custódia, que foi no dia 14, tem 10 dias, e aí tem uma frase que ele diz o seguinte: essa guerra que se criou no país, essa confusão entre os poderes, essa guerra ideológica, eu não pertenço a isso. Eu sou um cidadão equilibrado e essa conta eu não devo. Ou seja, ele era o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, participava de lives, ele estava ali do lado, muito próximo, e lives que pode-se argumentar, ajudaram a fomentar esse clima que levou ao 8 de janeiro. Depois ele vira secretário de Segurança do Distrito Federal, do Ibanez Rocha, e se manda com 3 dias de cargo para tirar umas férias nos Estados Unidos, lá no Foro de Miami. E aí ele, de certa forma, pelo que as investigações estão levantando, desarma um certo esquema de segurança que poderia ter ajudado aí a evitar o que aconteceu lá no dia 8. E se não bastasse tudo isso, a polícia vai fazer uma ação de busca e apreensão da casa dele e acha uma minuta onde se escreve um ato para fazer um golpe de Estado. Tirando esses pequenos detalhes, ele não tem nada a ver com isso. Então, se essa é a tese dele, ele tem que realmente chamar muito advogado e esses caras vão ter muito trabalho. Gente, deixa eu inserir aqui na nossa conversa a cientista política Mayra Goulart, que já está conectada com a gente. Tudo bem, Mayra? Seja muito bem-vinda aqui ao Morning Show. Você me ouve bem? Te escuto bem, é Maíra. Maíra, perdão, Maíra, querida, olha, perdão. É com acento, viu? Ou não? Não é, porque Y não tem acento, gente. Olha, parabéns. Interessante. Ainda tomei aqui uma aula de português, já tomei na cabeça. Foi muito bom começar assim, querida. Olha, Maíra, deixa eu te falar um negócio. Viu? Parabéns, seja bem-vindo. Só pra gente entender aqui, qual que é teu posicionamento sobre essa história toda do Anderson Torres? Seja bem-vinda. Bem, bom dia a todos e todas. Eu acredito que a punição dos responsáveis pela negligência com as articulações golpistas, ela é necessária para que a gente consiga reestabelecer um ambiente de Estado de Direito com um mínimo de tranquilidade e de previsibilidade. E isso vai depender desse esforço de julgar aqueles que ou participaram ativamente ou foram negligentes nesse sentido. Muito bem. Holiday, você concorda com a doutora Maíra. Sem Maíra. Acento no Y? Não, na verdade, eu vejo ali uma tentativa de caça às bruxas, é disso que se trata. Até aqui, infelizmente, todas as decisões ligadas a Anderson Torres são decisões puramente políticas. Não há nada de concreto que justifique a permanência deste homem na prisão. Gente, a única coisa que encontraram foi um rascunho de um decreto que nunca foi publicado. Até onde se sabe, sequer adentrou um dos prédios oficiais do governo, não esteve no Ministério da Justiça, foi encontrado dentro da casa dele em uma pilha de papéis que ia ser jogado no lixo. É a única evidência que se tem de que Anderson Torres, de alguma forma, em algum momento, enquanto era ministro da Justiça, nem enquanto secretário do DF, poderia, quem sabe, em algum momento, ter cogitado um golpe de Estado. Opa! Espera lá um pouquinho. Isso é uma tese absolutamente conspiracionista. O que parece é que o judiciário, especialmente as cortes superiores, TSE e STF, querem mostrar trabalho, querem de alguma forma dizer, olha, estamos indo atrás dos responsáveis, quando na verdade não se tem absolutamente nenhum material contra essas pessoas. A prisão de Anderson Torres é absolutamente desproporcional,
as pessoas responsáveis pelos atos criminosos até agora não tiveram a sua responsabilidade devidamente individualizada, porque até agora tem se tratado todos os manifestantes como um bloco só de pessoas violentas, o que não é verdade, e nós vimos isso através dos vídeos, mas, infelizmente, a sede de se mostrar esse trabalho de caça às bruxas é, infelizmente, muito maior hoje no Brasil. Ô Maíra, pelo que eu entendi, você discorda completamente do Holliday, né? Eu fiquei só olhando a sua face enquanto o Holliday falava e não era nada boa. Não, eu não discordo não, eu acho a fala dele importante porque eu acho que a justiça tem que agir, que nós temos que fiscalizar e que não haja um ambiente de caça às bruxas, né? Eu acho importante que o início do governo não seja marcado por uma expectativa punitivista, uma sanha revanchista, que o governo antigo, o governo que se encerra, e a retórica de violência que o caracteriza não contaminem o novo governo. Eu acho que isso é importante e é preciso deixar a justiça agir, né? Eu não sou a pessoa mais bem indicada para falar sobre provas, sobre tecnicalidade. O que, enquanto especialista, eu posso dizer que é um atributo constitutivo do discurso de Jair Bolsonaro, não só enquanto presidente da República, mas enquanto deputado federal, nos seus 7 mandatos consecutivos, um comportamento anti-establishment, né? Um comportamento de suspeição em relação às instituições políticas e eleitorais do país. Isso caracteriza ele enquanto político e a sua entourage também participa dessa mesma inflexão em termos de discurso. Eu acho que o que foi encontrado na casa de Anderson Torres é contundente, sim, porém, prefiro que se manifestem sobre as provas pessoas que estudam e são devidamente responsáveis por isso. Muito bem. Meu querido Alexandre Borges, não querendo de maneira nenhuma tumultuar esse programa, mas na sua opinião... Eu só tenho uma observação rapidinha só. A minha vai ser bombástica, então eu prefiro esperar. Por favor, Fê. Não, na verdade, quando o próprio Holliday, né, fala sobre ele não ter aceitado, enfim, o pedido de prisão, mas vale ressaltar também que o próprio Anderson Torres falou que achava que o pedido estava ok do Alexandre de Moraes e ele até concordou. Ele disse que ia respeitar a decisão. Respeitar a decisão. De fato, todos nós temos que respeitar decisões judiciais. Posso, Fê? Por favor. Dá uma olhada no que eu vou fazer agora. Numa tranquilidade absoluta. Mas, Ale, você acha que o Holliday passou um pano na fala dele em relação ao Anderson Torres? Olha, eu estou lembrando do Scott Adams, que ele tem uma expressão que eu adoro, que ele diz o seguinte, que nós vivemos nessa época onde você vai ao cinema e você tem uma tela, mas cada um vê um filme diferente, né? O filme que está passando na tela é o mesmo, mas cada um que está assistindo vê um filme diferente. Então, eu estou quase acreditando na teoria do multiverso, porque o universo que eu vivo, não sei se é o mesmo dele. Eu respeito, claro, o bacana a gente ter várias aqui opiniões, cada um dá a sua, e não está no papel da gente ser vamos dizer, a instância revisora da opinião do nosso companheiro aqui de programa. Mas, obviamente, evidentemente, se todo o conjunto da obra do Anderson Torres não é nada e acusar ele é uma teoria conspiratória, é claro que não é o que eu estou vendo e não é o que a justiça brasileira está vendo, não é o que a opinião pública está vendo, e por isso até que eu desejei boa sorte aos advogados dele, porque eu acho que eles vão ter muito trabalho. Então, eu fico imaginando o que seria, por exemplo, se qualquer outro político, por exemplo, do Brasil, encontrasse, por exemplo, vamos dizer que se fizesse uma operação dessa num político de esquerda, entendeu? Se os bolsonaristas iam achar também normal ter uma minuta de golpe de Estado na casa de um deles, se iam analisar da mesma maneira. Talvez não sei, né? Nós vamos ver se isso um dia acontecer. Da mesma maneira que nós estamos sendo bastante rigorosos com o Lula em relação às declarações dele, quando ele fala de Venezuela, quando ele vai na Argentina e fala uma série de coisas que até mexem na economia. Enfim, se a gente aplicar o mesmo rigor com a atuação de Anderson Torres como colaborador do primeiro escalão do governo Bolsonaro, depois do secretário de Segurança do Distrito Federal, onde ele é empossado 2, 3 dias depois que ele tinha no cargo, ele se manda
para os Estados Unidos, deixando o Distrito Federal à mercê daqueles ônibus que estavam chegando, dos golpistas que estavam com todos os discursos. E hoje, e cada dia mais a gente vê, hoje na imprensa, no Globo, por exemplo, tem uma matéria enorme mostrando todos os indícios de premeditação dos ataques, de como é que isso estava se espalhando. Então, assim, não teve nada espontâneo, inclusive no quebra-quebra. Alexandre, pelo amor de Deus. Ô, Fernandinha, coloca o Alexandre Borges e o Holiday na tela pra mim, porque eu quero ver essa discussão, por favor. É que ele tá falando diversas coisas, com, claro, toda a vênia sempre. Como é que o Alexandre tá listando diversos eventos que não tem absolutamente nada a ver com Anderson Torres? Qual é o grande conjunto da obra em torno do Anderson Torres? Nenhum. É um papel. Um papel na casa do homem que ia ser jogado no lixo, que ia ser triturado, que não tinha valor nenhum. Não tinha o timbre do governo, não vinha do Ministério da Justiça, não estava assinado, não se sabe o autor. Esta é a única prova que se tem. Não é que há um conjunto da obra, não é que há diversos fatos que levam a esta conclusão, não há nenhuma evidência. No dia 8 de janeiro, quando aconteceu a invasão dos prédios federais, Anderson Torres não estava comandando a segurança do Distrito Federal. Mas ele deveria estar no Distrito Federal, ele deveria estar trabalhando, não deveria estar de férias. Essa é uma outra discussão, mas naquele dia, naquele momento, ele não estava coordenando, portanto, a prisão dele por esta omissão, não faz o menor sentido, porque este homem estava do outro lado do mundo, em outro país, não estava coordenando os trabalhos e não tinha como, naquele momento, saber dos detalhes daquela operação. Então não há um conjunto da obra, há uma prova única e isolada. Para fechar, eu recebi um trecho do depoimento. Posso ler? Rapidinho para vocês. É o seguinte, quero consignar que a decisão do ministro foi ponderada e coerente, porque fez justiça ao quando que se conhecia até o momento, mas o quadro era de um momento e se alterou. Eu gostaria de ponderar a Vossa Excelência se podemos falar com o ministro Alexandre de Moraes ou mesmo com o senhor, pois a decisão que decretou a prisão acabou criando uma situação de grande iniquidade, não pelo seu conteúdo, mas pelos seus efeitos. Muito bem, Ale, para fechar esse assunto, vamos lá. Olha, de novo, quem está nos assistindo que conclua por si se você está no Ministério da Justiça, num governo que fazia o tipo de ataque que fazia, como bem lembrou a professora Maíra. Você tem, depois ele como secretário do Distrito Federal, na época que era a primeira semana do governo Lula, com todos os ataques, com todas as evidências de problema, próximo ao segundo aniversário do Capitólio, e aconteceu, né? Quer dizer, todos os riscos que haviam e que se falava realmente levaram ao que aconteceu naquele domingo. E ele pega 2 dias do cargo, se manda para os Estados Unidos para ficar ao lado do Jair Bolsonaro. E enquanto isso, ele tem, por exemplo, na sua casa, um documento que tem uma minuta do golpe de Estado, como foi relatado por toda a imprensa, que era o tipo de discussão que estava acontecendo. A imprensa já relatava desde dezembro que era esse tipo de discussão que estava acontecendo. E aí o papel é encontrado na casa dele. Ia ser jogado no lixo, ia ser segundo ele, né? Quer dizer, aí é a palavra dele contra as investigações e contra a justiça. Então, quem vai dar a palavra final, evidentemente, é a justiça, as investigações, elas que deem. Mas o conjunto do que apareceu até agora, de provas e evidências, mostram uma situação muito complicada para Anderson Torres e que seus advogados vão ter muito trabalho. Ele pode ser inocentado? É claro que pode, mas vão ter trabalho.